Daniel, você com a palavra, lembrando que ao final do último segmento estávamos discutindo o impacto disso na campanha eleitoral brasileira. William, me parece que uma das grandes características desse último ciclo eleitoral de 3 anos e meio, 4 anos, tem sido a volatilidade, 2 polos muito consolidados com um eleitorado fiel e um segmento comprimido do eleitorado que ora pende para um lado, ora pende para o outro. Se a gente for pegar um ano atrás, havia quase que uma contagem regressiva ali para posse presidencial ou para uma vitória de Tarcísio de Freitas, que era tido como o grande favorito que estava surgindo. Depois veio o tarifaço, os passos errados do bolsonarismo, a defesa da soberania por Lula, que subiu nas pesquisas, saiu de uma posição de um candidato competitivo, mas não favorito, para ser esse candidato favorito. Depois tivemos uma operação de segurança pública no Rio de Janeiro, nova ascensão de Flávio Bolsonaro, até essa última baixa e ampliação das pesquisas do favoritismo de Lula, mais uma vez nas pesquisas. Observe que tem sempre esse traço da volatilidade muito grande. O que a gente percebe nesse momento de fragilidade de Flávio Bolsonaro é que já houve, de certa forma, uma influência político-eleitoral do governo americano, porque ao classificar como terroristas essas facções criminosas, você já transfere um pouco esse olhar nosso, da mídia, o que a gente está fazendo agora, de algumas semanas, ali, alguns dias e semanas, de uma discussão sobre a relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro e o escândalo do caso Master de uma forma mais ampla, de novo a agenda e a discussão migrando para o assunto de segurança pública, que é importante lembrar. As pesquisas todas têm indicado, por diversos institutos, que é a principal preocupação do eleitor brasileiro no momento, acima de corrupção, acima de um sentimento anti-STF, acima de preocupação com a economia e, por enquanto, ainda com o preço dos alimentos. Então, já existe, a partir de hoje, uma volta da segurança pública a uma agenda muito protagonista no debate político. Fica fortalecido, William, quando o Eduardo Fischer, que é o publicitário, marqueteiro do Flávio, assumiu essa semana na prática, fala com a gente, primeira declaração pública dele, a gente trouxe isso mais cedo aqui na CNN, ele diz, o Flávio fez em 2 dias mais do que o Lula fez em 17 anos, claramente a gente conecta o que aconteceu lá na Casa Branca, com essa decisão do Trump, dos Estados Unidos, com a situação eleitoral no Brasil. Você tem o estrategista do Flávio Bolsonaro, que acabou de assumir a campanha, depois, em meio à maior crise do candidato, abraçando essa agenda e pulverizando ela, dando um viés ali eleitoral. O que ele faz com isso, né? E aí fica muito clara a estratégia do bolsonarismo, do Flávio e da campanha agora. Tirá-lo das cordas, gerar uma agenda positiva e acuar o adversário, porque essa área da segurança pública é a clássica área que o petismo tem dificuldade desde sempre. Porque aí você vai levar o debate, não do debate que a gente estava fazendo no primeiro bloco, sanção econômica, o Brasil vai ter prejuízo. Você vai levar ou tenta levar o debate, falar, poxa, olha o PT, olha o governo, defendendo o PCC e o Comando Vermelho. E aí você fica numa situação, você vai para uma discussão muito mais emocional, talvez, do que uma discussão técnica, né? Você vai falar, poxa, lá, o Lula, o Comando Vermelho e o PCC não é terrorista? Não queima a gente, não tem fogão, essas coisas, tribunal do crime, né? Como você está defendendo isso? Você tenta virar esse jogo que estava favorável até terça, quarta, para o Palácio do Planalto e para o Lula. Então, a linha do tempo que o Daniel estava descrevendo, na verdade, é a linha de uma gangorra. A gente pode considerar, por exemplo, que o ano passado, no tarifaço e na maneira como os setores do bolsonarismo que foram buscar nos Estados Unidos apoio, por exemplo, para livrar Jair Bolsonaro da cadeia, deu errado. Para, de alguma forma, interferir no funcionamento do sistema judiciário brasileiro. Deu errado. Para acuar o governo brasileiro. Deu errado, ao contrário. O Lula acabou ganhando, por contraste, um perfil de estadista que até ali ele tinha grande dificuldade em assumir e surfou um bocado disso. Agora não.
Agora, de novo, nota-se, por exemplo, nas declarações aqui que a gente ouve um pouco de bastidor, é que o governo abraçaria novamente a questão da soberania, como resposta a essa classificação das organizações do crime organizado como terroristas. Funcionaria? Você quer falar primeiro, Lourival? Não, pode ir. Olha, eu creio que a forma de entender se isso vai funcionar ou não vai depender de duas variáveis. A primeira delas é a capacidade que o governo tenha de articular uma resposta. Porque aqui, quando o Caio trouxe a questão da dificuldade histórica do petismo em falar de segurança pública, você tem que o governo, a trancos e barrancos, com a capacidade de articulação limitada que tem no legislativo, apresentou uma discussão de ter uma nova legislação para equalizar as dinâmicas de segurança pública. Isso é algo que está colocado na mesa. Só que, para além disto, eu creio que a própria figura do presidente Lula vai ser testada também. E aqui eu creio que a gente tem, em termos de comparação hemisférica, dois exemplos. Um de quem está fazendo isso com uma certa qualidade sobrevivendo, que é a presidente do México, Claudia Sheinbaum, que tem até aqui conseguido manobrar o assédio, por assim dizer, da Casa Branca e transformado isso em decisões razoavelmente firmes e popularidade. E, de outro lado, a gente tem alguém que não conseguiu manejar isso nada bem, que é o presidente da Colômbia, né? Que efetivamente foi entrando em uma espiral de conflitividade com os Estados Unidos que custou muito a ele, custa muito ao seu grupo político e que pode redundar em uma eleição presidencial em que ele tenha como sucessor um radical à direita. Então, esses elementos me parecem muito postos de maneira eficaz, né? E a gente vai ter que observar como essa resposta vai ser gestada no campo do marketing, da comunicação, né? E também no campo da dinâmica política de homens de Estado. Lourival, a gente está aqui num esforço de tentar entender o alcance dessas medidas, em que profundidade ou abrangência elas seriam aplicadas, né? O arsenal, como a gente disse desde o primeiro momento nesse programa, de ferramentas à disposição da Casa Branca é enorme e compreende todos os instrumentos de coerção, inclusive os militares, em relação ao que eles definiram. Você já citou isso aqui, vale a pena olhar para isso agora, com uma nova doutrina de segurança nacional explicitada naquele documento famoso da Casa Branca no final do ano passado. Entre isso e uma conduta, do ponto de vista estratégico, coerente, sempre há uma diferença. No caso do Brasil, como as Forças Armadas brasileiras têm com as Forças Armadas americanas uma ligação muito antiga, muito sólida, as pessoas se esquecem, o Brasil tem 120 oficiais nos Estados Unidos, participam de cursos, tem oficiais brasileiros em bases americanas. Sempre houve, mesmo com grandes turbulências políticas, um tipo de relação razoavelmente protegido da politização. E parece que dos dois lados esse esforço hoje já tarde foi acionado. Tanto lá, nas Forças Armadas Americanas, como aqui, particularmente do Exército Brasileiro, a ideia de que, peraí, vamos tentar tirar a política disso. Porém, com esses princípios afirmados na doutrina de segurança nacional americana, há chances de escapar da politização também na relação entre as Forças Armadas dos dois países? Eu acho que as Forças Armadas hoje e nos próximos meses dos dois países ainda tem um altíssimo grau de institucionalidade, né, de proteção contra essa ideologização. São duas Forças Armadas profissionais, cujos comandantes ainda, apesar dos expurgos realizados pelo Trump, ainda mantêm certos limites muito claros e tal. Eu acho que as consequências dessa decisão de hoje, elas não são tão agudas no sentido de causar medidas adotadas pelos Estados Unidos. Eu acho que a possibilidade, a capacidade, a aceitação jurídica e política de que os Estados Unidos possam olhar para o Brasil como um país que abriga organizações que ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos, a simples
possibilidade, essa nova ótica na relação entre Estados Unidos e Brasil cria uma nova assimetria, um novo tipo de assimetria, que não havia algumas horas antes. Quer dizer, antes eram os Estados Unidos tratando com o Brasil. Claro que existem as assimetrias econômicas, militares, tecnológicas, mas não havia assimetria institucional no sentido de poder olhar para o Brasil e falar, não, peraí, esse aqui é um pária internacional que não consegue controlar organizações terroristas, e aí o próximo passo seria... Aliás, eles não conseguem porque eles não querem, porque essas organizações já se infiltraram... Que é um pouco que eles estaram do México. Já se infiltraram no poder político. Aí você começa a corroer a legitimidade ou a visão de legitimidade, né? A forma como você lida com a legitimidade daquele governo. E aí isso abre possibilidades de interferências. E aí você tem todo o aparato cibernético dos Estados Unidos, né? Nós estamos num ano eleitoral no Brasil, enfim, abrem-se múltiplas possibilidades. E aí, se o Trump vai usá-las ou não, Marco Rubio, etc., Scott Bessent, vai depender das necessidades políticas domésticas dos Estados Unidos, né? De usar o Brasil ou não como um modelo de projeção de poder de caso de efetividade, eficácia na projeção do poder americano. Vai depender de necessidades internas. E é isso que é drástico. O Brasil passa a ficar vulnerável ao sabor, muito mais hoje, muito mais exposto a humores e a necessidades que estão absolutamente fora do controle do Brasil, que são as dinâmicas internas de eleições nos Estados Unidos, que, aliás, coincidem que também vai ter eleições em novembro. Só colocar que é uma plataforma do Flávio, isso claramente, né? Quando na declaração, e a gente falou da declaração aqui do Escudo das Américas, ele cita todos os países à direita do continente se alinhando aos Estados Unidos e dizendo que a partir de 2027 esse alinhamento será maior, né? E cita Equador, Paraguai, Argentina, Guatemala, né? República Dominicana, né? El Salvador, todo você já eixo. citou, né? El Salvador, sim. E eu tenho uma dúvida a questão da soberania. Eu acho diferente você alegar soberania no tarifaço, que pesa no bolso do brasileiro, e você alegar soberania quando você está correndo um risco aqui na Avenida Paulista, né? De ser assaltado, furtado ou morto até, assassinado. Acho que tem pesos diferentes. Então, alegar soberania no tarifaço acho que funcionou muito bem. Até para o agronegócio, que é uma grande... Agora eu tenho uma interrogação ainda, porque a gente está fazendo uma análise a quente também, né, William? Para a gente notar, né? Assim, mas a criminalidade mexe com a vida das pessoas. Nós estamos tentando, daquilo que a gente consegue identificar como fatos relevantes, ver como é que eles combinam, que é o propósito do nosso trabalho.